Bom, acho que deu certo. Ai, que Acho que joia! estamos no ar, aparece live aqui. Uh, a gente vai Legal. esperando as pessoas entrar. Acho que já estamos, as pessoas já estão começando a receber as notificações. Uh, vamos esperar as pessoas também se manifestando, se está tudo certo, se o som está bom. Hoje a Né? gente Tem que... conversa. Oi? Não, a gente tem que esperar um pouquinho mesmo chegarem as pessoas, né? E começarem a Isso, já falar. estão entrando aqui, já temos um número de Ai, que pessoas legal. entrando. E é isso, essa é mais a terceira live que a gente faz em tempos de pandemia. A primeira nós tivemos com o Dr. Leandro Minoso, logo no início de tudo, que explicou um pouco sobre Uhum. como que o vírus se propagava, por que a importância ainda da suspensão das aulas, né? A gente estava no início de tudo. A da semana passada foi com o professor Nova, Antônio Nova, professor português. Acho que a gente É. quebrou a internet aquele dia. Eu acho, né? Foi muito legal. Foi quase a live do Jorge Mateus, assim, né? Mas muito melhor do que a do Jorge Mateus, diga-se de passagem, para o meu gosto. Mas então foi muito boa a live com o professor Nova, e hoje, assim, para manter o nível, hoje é a educadora nota 10 do Brasil. Não é qualquer pessoa né, que está conversando comigo aqui, né? Então, a professora Joyce Lamb, professora aqui da rede, da Escola Dolfina, coordenadora pedagógica, junto com a diretora Andréa Zimmer, faz um trabalho lá fantástico na escola, um projeto que premiado, né? Então não precisa dizer muito que é um projeto que ganhou o prêmio nacional. E a gente vai falar um pouco assim hoje. Agora a dinâmica vai ser falar um pouco desse prêmio, do projeto, e respondendo as perguntas das pessoas que já estão comentando aqui, já estão Pois dando, é, eu disse dando que oi eu para estou Joyce, a enxergando Marinei Melo. Tu pessoas. enxerga, Joyce, esses Sim, estou comentários? enxergando, sim. Ah, ótimo. Estou Daí também a gente enxergando. pode Não interagindo, posso, as pessoas não fiquem à posso fazer vontade para nada, interagir, perguntar. mas Hã? enxergar, eu enxergo. Eu não posso fazer nada, só enxergar. Mas legal. Oi, Ah, isso Marinês. daí. Isso, a Patrícia e a Beatriz aqui Patrícia e já Beatriz. comentaram. Antes da gente começar a conversa, primeiro, assim, eu quero te agradecer, Joyce, por ter aceito o nosso convite. Estava conversando antes aqui fora do ar com ela, enquanto a gente aquecia aqui as máquinas, que é uma conversa que já faz tempo, né, Joyce, que a gente comenta em fazer, quando eu ia na Dolfina, e aí a gente uma hora tem que marcar aí para conversar, de repente fazer alguma atividade dela, e ela sempre se botou à disposição, mas a vida da gente é tão corrida e né, tudo vai atropelando a gente, e aí eu disse, foi preciso uma pandemia, o coronavírus, para fazer a gente se centrar e dizer, não, vamos elencar prioridades. Então, obrigado, então, pelo convite, orgulho da nossa rede, Joyce Lamb, educadora nota 10 de 2019 aí. Boa noite, são 19 horas. Boa noite. Agradeço muito o convite do sindicato, do Gabriel, para conversar. Eu gosto muito de conversar, eu gosto que façam perguntas também, porque eu acho que quando as pessoas perguntam, comentam, a gente reflete também sobre o que faz, né? Eu acho que toda vez que a gente fala, a gente reflete um pouco sobre o que faz. Então, eu sempre vou me colocar à disposição para conversar. Já falamos antes que eu estou começando um canal no YouTube, e para falar, né? Que eu acho que gostaria que as pessoas interagissem bastante. Então, ano passado, nós inscrevemos, nós da Dolfina, né? Então, tenho que dizer que a Escola Dolfina fica na São José, né? Do outro lado do viaduto. É uma escola muito linda, que tem um projeto pedagógico muito legal e que a gente toca todo mundo junto, né? É um projeto coletivo, não é um projeto meu no que eu faço tudo, né? Então, quando a gente inscreveu para o Educador Nota 10, nós já tínhamos inscrito outros anos, acho que as pessoas, não sei se todo mundo sabe, nós inscrevemos em 2017, 2018 e 2019. Em 2017, nós inscrevemos só a iniciação científica. E o projeto de iniciação científica ficou entre os 50. E depois disso, a gente pensou, puxa vida, né? Não, eu nunca tinha sido selecionada num prêmio, nunca tinha entendido como funciona, eu sempre me inscrevia e via o resultado final depois, né? Então, para as pessoas que querem se inscrever no prêmio, é muito interessante essa parte da seleção. Então, em 2017, nós nos inscrevemos, 2018, ficamos quase entre os 50, não deu para ficar, mas fomos ouvidos também pelos selecionadores. Em 2019, a gente ficou entre os 50 e depois entre os 10, né, que são os vencedores, são 10 vencedores.
e Sim. com esse projeto Aprender e Compartilhar, que é um projeto de gestão pedagógica de toda a escola. Então, nesse ano passado, nós resolvemos inscrever todo o projeto da escola. Então, tem iniciação científica, tem gestão democrática, tem fora da caixa, tem recreio compartilhado, tem sustentabilidade, quer dizer, todas as propostas, tem educação tecnológica, todas as propostas que a gente tem na escola, nós colocamos no prêmio. E ainda disse, ou é dessa vez ou não é mais, né? Porque nós não temos mais nada para escrever, tá tudo dito. Mobilizou a escola como um todo, né? Pelo que tu colocaste, pelo que era uma mobilização da comunidade também, né? Em prol de um projeto, né? Para funcionar, né? Na escola, no dia a dia, em primeiro lugar, e que foi o que propiciou vocês conseguirem ir para a final primeiro e depois ganhar o prêmio, né? O projeto, ele acontece todos os dias, né? Ele está dentro da essência do que a gente faz lá. Então, esse aprender e compartilhar é o que a gente pensa, né? E a questão do compartilhar, não só compartilhar agora, como eu estou compartilhando com vocês, mas compartilhar entre nós, quer dizer, compartilhar tudo, né? Então, uma das essências, acho que a parte principal do projeto é a gestão democrática, que é quando as pessoas todas podem se colocar para opinar. Não é só, o que é gestão democrática? Às vezes as pessoas perguntam, né? Gestão democrática é o quê? Então quer dizer que a gente faz o que todo mundo quer. Sim, a gente faz o que todo mundo quer, mas o que todo mundo quer é o que a gente quer também. É isso, né? Dentro de um processo democrático, né? Isso, não é uma coisa que a gente espera. Agora nós, na gestão, vamos esperar as pessoas dizerem o que querem para a gente agir. Não, a gente vai propondo, vai sugerindo, vai analisando a situação, e aí as pessoas vão opinando. Mas esse espaço de fala, esse espaço de participação, é um espaço sempre aberto. Então, na gestão democrática, a gente tem assembleias mensais, assembleias de professores, assembleias de professores e funcionários, assembleias de alunos e assembleias de pais, que acontecem na reunião da PEMEN, né? Então, todo o planejamento coletivo, nós temos uma hora de assembleia de professores e funcionários. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Isso, uma vez por mês. E aí, nesse momento, todo mundo pode colocar. Como é uma assembleia, não é planejada, né? É uma assembleia, ela vem do interesse, do desejo das pessoas que estão ali. Então, claro, antes tem um grupo de gestão que organiza a assembleia, que não somos nós, né, da gestão, mas professores, funcionários que se colocam como esse grupo da gestão e vem datas, horário, essas coisas. E aí colocam uma folhinha, por exemplo, um tempo antes para os professores e funcionários dizerem talvez o que querem, né? Que seja discutido na Assembleia. Mas não impede de, no momento da Assembleia, alguém levantar a mão e dizer, eu não escrevi, mas sugerir uma pauta. E sugerir uma pauta, na hora, né? Então, qualquer coisa pode ser colocada na Assembleia. E aí, essa coisa colocada é discutida pelo grupo, e aí se tira o encaminhamento. Mas nesse momento de discussão, não tem mais a coordenadora ou a diretora, todo mundo é igual, todo mundo é um voto. Então, a funcionária da limpeza, ela é um voto tanto quanto um professor e vai opinar na discussão que for feita. Então, e entre os temas que são discutidos, exemplos assim de temas, porque daí eu imagino que ultrapassa também a esfera pedagógica, às vezes são questões até administrativas ou de convívio, enfim, né? Que temas geralmente que são debatidos nas assembleias? Tudo que tu pode imaginar, né? Desde do papel higiênico do banheiro, por exemplo, foi uma discussão, até os alunos... Um sabonetinho mais cheiroso. Isso, um papel higiênico melhor. Mais macio. Né, a questão da sustentabilidade, os projetos de sustentabilidade também, das ações que a gente tem que fazer. Também questões de compras, né, do que a gente quer comprar, do que a gente quer adquirir. Sim, importante. E também questões pedagógicas. Por exemplo, quando um grupo ou um professor considera que algum projeto que a gente está implementando não está contente, pode colocar em assembleia a qualquer momento. Antes de falar até da questão pedagógica, Joyce, tu tocaste num assunto que é um ponto nevrálgico da democracia, na verdade, que é decidir aonde investir a verba que tem.
né? Isso vale tanto para a escola, como para o poder público, para uma prefeitura, para o governo do estado, é as pessoas participarem desse poder de decisão, né? Porque quem sabe o que precisa é quem vive, né? Quem está na experiência, quem está na sala de aula, são os alunos, são os funcionários que vão dizer, olha, precisa de tal coisa, precisa consertar lá a porta que quebrou, preciso de um material específico. Eu acho que isso é importante, né? E essa discussão que é a raiz da democracia, vamos dizer, né? Esses debates de financiamento, porque às vezes a gente pensa na democracia como algo assim muito abstrato, né? Eu posso falar, me expressar, mas não, a democracia também é o concreto, né? É o investimento, é decidir junto, né? Isso é importante, essa parte de vocês aí. A gente tem essas assembleias que acontecem mensais, né? Então acontecem nas salas de aula, os alunos também fazem as assembleias, e eles fazem já sozinhos, né? A partir do quarto ano. Nós queremos que seja a partir do quarto, eu acredito que agora, até antes da gente separar, eu acho que era até a partir do quinto ano só, mas que os alunos faziam sozinhos, os outros fazem com o auxílio do professor. E tem um caderno e registram, e essas questões pequenas, desse dinheiro pequeno para concertos, essas coisas, a gente já ultrapassou, ele já não é mais material de muita discussão. Eles dizem, está quebrado, vai numa lista de coisas e a gente vai consertando. O que a gente discute e depois na conferência, porque o interessante é que nós temos uma conferência escolar no final, que junta esses 3 segmentos e que faz um documento, né? O documento da nossa conferência. Se alguém quiser conhecer esses documentos no site da Adolfina, tá? A gente tem um site, né? adolfina.com.br. Essa parte da gestão democrática já está descrita lá, da iniciação científica também. Nós ainda não conseguimos colocar tudo, né? Mas nessa conferência, o que acontece? As demandas que vieram das salas de aula, que vieram dos pais, que vieram, são todas juntadas, e aí a gente discute todo mundo junto. E aí nessa conferência é que a gente vota se o dinheiro, a verba vai ser gasta em comprar mais livros, ou se vai ser gasta em comprar um ventilador novo para tal sala, ou se vai ser gasta em mais material, televisão, por exemplo, a gente comprou muita televisão já, que era uma demanda, televisão para sala de aula, que eles queriam muito, ou mesas redondas para uma determinada sala, ou um freezer novo para a cozinha, e aí isso vai sendo discutido. E depois também se discute, sim, a gente quer tudo isso, mas o dinheiro vai vir da onde? Também tem que se discutir um pouco, né? Quer dizer, não tem como tudo que a gente quer caber dentro da verba que a gente recebe. Então, o que nós vamos fazer para isso, né? Isso os pais discutem também, os alunos. E nessa conferência, e aí a gente fala muito em democracia, que a gente tem uma democracia representativa, né, no governo. Então, assim, a gente vota e o nosso representante vai lá fazer, claro, é um país, né, não é uma escola. Mas na Adolfina não é representativo, é direto, né? É direto. No momento que tu tá dentro da assembleia, tu é um voto. Eu sou um voto, o pai do meu aluno é um voto, e a criança que veio, se tem 4, se tenha 6, se tenha 8, se tenha 10, 15, é um voto também. Então, e pode propor, né? E pode levar posições, né? Sim, e pode votar. Então, ali a gente define esse documento. E aí esse documento vai para a agenda, e no ano seguinte a gente tem que fazer aquilo que foi proposto. Então, dentro dos documentos da conferência tem muita coisa interessante. Tem compras, tem, por exemplo, tem 5% da nossa verba de custeio é para livros, toda a verba de custeio que a gente tem, 5% vai ser sempre para comprar livros todos os anos. Então, já foi aprovada um tempo atrás. Uma verba vinculada, já está certinho. Já é uma verba, né? Isso mesmo, já é vinculada, porque os alunos pediram, isso veio dos alunos, né? Ações que eles vão pedindo, por exemplo, no ano passado, uma das ações uma das demandas que foram para a conferência e foi aprovada foi que os alunos não precisavam mais pedir para ir ao banheiro. Eles poderiam levantar e sair da sala quando sentissem necessidade. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente não coloca essa discussão, né? E o professor tal gosta, o professor tal não gosta. Agora que está no documento, não é mais se eu permito. Sim. É uma coisa acordada numa conferência. Então, os alunos vão levantar e vão ao banheiro.
né? Quando sentirem necessidade. Então, e os próprios e como os alunos estão, por exemplo, nesse exemplo do banheiro, como eles lidam, é tranquilo, eles aprenderam, eles sabem, vamos dizer assim, eles têm o limite, né, de ir no banheiro quando realmente quer. Como é que fica essa questão do comprometimento dos alunos quando é uma coisa definida coletivamente? É que acho que a gente subestima um pouco os alunos, né, Gabriel? A gente acha que agora, porque pode, eles tudo vão sair correndo, entendeu? Da sala a qualquer hora. Sim. E não, quando eles estão envolvidos na atividade, eles não têm esse interesse de ir ao banheiro. Se a atividade é boa, se a aula é boa, raros são aqueles, são poucos são aqueles que vão sair para desopilar um pouquinho, talvez, e não ir E às vezes de até verdade quando ao é banheiro, algo que não é permitido, né, o que é proibido, acaba às vezes sendo mais sedutor de certa forma, né? Então quando tu tem uma combinação que assim, ó, é o seguinte, tu quiser aí tu vai, já tira muito dessa coisa do que não pode se fazer, né? E aí tem assim, tá, pode falar. Oi. Não, tem só registrar aqui as pessoas que estão dando boa noite. Deixa eu, tem de Tocantins, ó, Joyce. Que legal! Aí, né, Tocantins, aqui a Patrícia Marechal está nos vendo, a Rita, a Fernanda Oliveira, o Alexandro, a Selma. O pessoal da Dolfina tá aí, então, André. O pessoal também. da Dolfina tá aí, tem. A Andréa Zimmer, a diretora, somos todos da Dolfina. A Karine de Jesus, a Márcia, minha colega de sindicato, também te dando os parabéns pelo trabalho. Deixa eu ver, Joviano Moni, Eliane Bestetti, Andréa Luciano, o Luiz Balon, Gestão Democrática, esse é o caminho. Jonathan Falkowski, Cláudia Sobral. A Cláudia já respondeu até a Cláudia ali, Sobral contribuiu aqui, ela disse, Gabriel, é super organizado, até saem menos para ir ao banheiro, que é o que eu estava comentando, né? Quando tu faz uma coisa combinada. A Saraí também aqui dizendo que deixa eu ver agora, aqui, que maravilha, viva a escola pública, esse é um outro ponto que eu quero conversar contigo, que tu levantou essa bandeira muito nos programas que tu participou, né? O Jonathan, como eu já falei, né, ele disse que ele ama essa escola e essa equipe pedagógica. Então tem muitos aqui, o pessoal que tá comentando. Deixa eu ver, aqui do Mato Grosso também, a Rita, Rita Batista da Silva do Mato Grosso, dando oi. E aí tem uma pergunta já aqui, que deixa eu ver se eu acho agora, sobre o trabalho, daí de repente até já pode entrar num pouco do tema ali que a gente colocou de título, né, Joyce, que era do trabalho do coordenador, né? Sim. Então, a Márcia pergunta como é o seu trabalho com os professores, a gente pode falar, né, do teu, mas também de uma forma do trabalho do coordenador aqui. É que tu tinha ficado mudo aqui para mim. Agora, não, falar do coordenador, né? Isso, o trabalho do coordenador. Assim, eu acho que no momento em que a gente coloca a ideia da gestão democrática como um ponto principal, né? Então, o nosso trabalho, eu acho que é bastante aberto, né? O que as pessoas estão dizendo. Isso não significa que a gente não proponha, a gente propõe muito, propõe bastante até. Ideias, projetos, propostas, tudo mais. Mas existe um limite, né? E eu acho que os professores, no momento que compreendem isso, que são respeitados e que a gente não vai ultrapassar esse limite que eles têm, eles são muito mais propensos a ir junto com os projetos que a gente propõe, né? Então, mesmo que se eu proponho alguma coisa, por exemplo, e que os professores não concordam, a maioria deles não concorda, não vai acontecer. Mesmo que dentro de mim eu ache que é a melhor coisa que poderia acontecer, não vai acontecer. Né? Então, a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que pedir que os professores, então, sugiram outras coisas. E eu acho que é um trabalho bem... A gente trabalha muito com a questão do problema, né? Nós temos um trabalho grande na iniciação científica e eu procuro trazer essa ideia da pesquisa para dentro das nossas propostas. Quer dizer, qual é o problema que a gente tem? Então, a gente tem um problema e a gente tem que achar solução para ele. Então, esse problema, se não vai ser a solução que eu estou sugerindo, ou que a direção está sugerindo, vai ser qual? Porque o problema não some porque a gente não gostou da solução. O problema continua. E quando a gente trabalha assim com os professores, eu acho que eles entendem mais também a sua ação. Né? A gente não é
a gente não vai ao vento, a escola não pode ir ao sabor do vento, né? A gente tem que saber mexer as velas para fazer o vento ir para a gente ir para onde a gente quer, mesmo que o vento esteja contrário. Mas para a gente saber isso, né, para onde a gente quer ir, a gente precisa ter um ponto, ter uma meta, ter um desafio. E quando a gente chega numa escola, ou quando a gente está numa escola em que as pessoas não perderam um pouco essa meta, esse caminho, né? Estou falando agora para as pessoas que são coordenadoras, né? Que são coordenadoras de escolas, ou que são professores de escola e não estão enxergando esse caminho. Quando a gente não está enxergando esse caminho, aí é preciso buscar índices, buscar evidências, buscar os problemas e analisar esses problemas junto com os professores. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Por exemplo, quando a gente chegou em 2012, nós tínhamos um grande índice de alunos multirrepetentes. Sim. Então, eles estavam ali muito tempo na escola, sem aprender, sem ser aprovados, e, quer dizer, meio que tumultuando isso. Hoje nós temos pouquíssimos alunos com defasagem da série. Acho que é de 15%, 14%, a gente foi para 4%, 3% de alunos em defasagem, e pouquíssimos desses alunos que são em defasagem hoje são nossos, sempre foram nossos. Uma queda bastante geralmente são alunos que vêm de outras escolas que já chegam com defasagem, né? Que são aqueles que estão no nosso índice agora. Mas quando a gente tem esse índice, a gente precisa mostrar para as pessoas, olhar para isso. Sim. Porque, às vezes, na escola pública, a gente pensa assim, puxa vida, sempre foi assim. Sempre alguns reprovaram. Sempre alguns não conseguiram. Eu vi que até o último vídeo do teu canal é sobre isso, né? É sobre as reprovações, né? Isso, é uma discussão sobre reprovação, é verdade. Uma provocação, né? Isso, mas quando a gente coloca esse ponto para os professores e começa a olhar para ele, por exemplo, se a gente tem 10% de reprovação num ano, é ruim, gente. É muito ruim. Mas isso tem que ser colocado, porque não é uma culpa. E aí a gente tem que saber colocar também. Acho que os coordenadores têm essa responsabilidade também. A gente não pode culpabilizar as pessoas. Nem os professores, nem os alunos, nem a família, nem o sistema. Né? Não dá para culpar ninguém. A gente tem que responsabilizar quem tem responsabilidade para mudar isso. Então, numa escola pública, quem é que realmente pode fazer alguma coisa para mudar a aprovação e reprovação dos alunos? Quem tem mais poder? Os professores e a gestão. Porque não adianta nós, dentro da escola, até onde a gente pode caminhar? A gente tem como mudar o que está acontecendo dentro da família dos alunos? Não tem. Nós não temos nada. A gente tem uma limitação imensa, claro, que a gente tem assistente social, tem conselho tutelar, tem para algumas coisas mais graves, a gente consegue mexer. Às vezes a gente chama as famílias, a gente chama bastante na Dolfina e conversa, talvez consiga mexer. Mas aonde a gente tem poder de mexer é no nosso método de ensino, é no nosso trabalho dentro da escola. Então, quando a escola inteira entendeu isso e vê que a gente só pode mexer onde a gente pode lidar, e a gente começa a mexer nisso, começam a acontecer os resultados. Eles não vêm do nada. Né? Uma escola, e não tem como mudar, porque tem muita gente que também fala isso, né? O índice, o governo, essa prova é ruim, não tem como medir, não... Mas é uma medição, quer dizer, não é a melhor, não é a melhor medida? Talvez não. Mas então, quais são as medidas próprias da nossa escola para a gente ver que nós estamos avançando? Porque se os alunos estão reprovando, a gente não está avançando. Não é uma escola democrática, não é inclusiva, não é nada. Se tem aluno reprovando, tem problema. Mas assim, eu queria te perguntar, e um outro extremo, né, já que tu falaste nos índices, de se maquiar os números de reprovação pensando apenas em índices, né, que essa discussão já surgiu em outros momentos, em outros anos, né, então, não foi exatamente uma ação para que o aluno aprendesse, mas, eu não sei, o que fazer para evitar esse tipo de atitude, né, que geralmente também não vai vir da escola, né, ela vem de gestores maiores, né, de redes. É que porque não sei se tu tem essa visão dessas provas
de aplicação em massa, que elas podem levar para um lado dessa padronização, né, do aprendizado, vamos dizer assim, e também de maquiagem de índices, né, porque o IDEB leva em consideração não só a nota da prova, mas também, né, índices de reprovação e de evasão, né, e como a gente escapar dessas armadilhas. É que assim, se o único lugar que pode maquiar os índices é a escola, né? Mesmo que a mando de alguém. Sim. Mas aí eu acho que tu tem que pensar assim, por exemplo, isso é uma coisa que eu fico me perguntando. Primeiro ponto, maquiado ou não maquiado os índices, se os alunos não estão aprendendo, tem problema. Né? Se a gente aprova todo mundo, a gente vai ter um IDEB baixo, porque eles não vão ir bem nas provas, e daí essa maquiagem que a gente fez vai se desfazer logo ali na frente. Sim, né? sim. E acho que às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros estão trazendo, né? O que a secretaria está dizendo, e fica reclamando disso. Eu acredito que existe, mas se eu estou numa escola, num ano, e tem 20% de aprovação, no outro ano tem 20% de aprovação, no outro ano tem 18% de aprovação, a gente não fez nada de diferente de um ano para o outro, sabe? Quer dizer, sim, enquanto tem aluno reprovando, tem problema. Se é o nosso... Aí a gente tem que descobrir dentro da escola qual é o problema. A gente está com problema na avaliação, a gente está com problema no tempo de aula, se eles não estão entendendo porque tem problema, sei lá, antes. Aonde está o problema, a gente tem que achar. Não considerar a reprovação como uma consequência de algo isso, é isso que né? tem que ter. Aconteceu, reprovou, que pena, né? Não como uma causalidade, não, né? Não é causalidade, mas uma casualidade, né? É isso. É que não tem... no momento em que a gente entende que o aluno não aprender é a pior coisa que pode acontecer na escola, não existe coisa pior do que o aluno não aprender. Claro. Porque a escola é um lugar de aprendizagem. Se o aluno não aprende, então tem problema. Mas a gente não pode encarar isso, não é? E não estou dizendo isso. Tá todo mundo errado aí, porque vocês têm que aprovar todo mundo. Não, eu estou dizendo, se o aluno não aprende, tem problema. Se o único... Como que eu enxergo, eu de fora, enxergo que o aluno não está aprendendo na escola A ou na escola B? Eu olho o índice de reprovação, porque a lógica me diz que quem reprova foi quem não aprendeu. Isso é uma outra conversa, né? E quem aprova foi quem aprendeu. Porque isso também não é assim, mas a grosso modo é isso. A primeira coisa é isso. Se reprovou, não aprendeu. Se aprovou, aprendeu. Se tem um índice de reprovação alto, eles não estão aprendendo. Então, não adianta eu xingar a Secretaria de Educação que está me dizendo, gente, eles não podem reprovar. Porque daí eu começo a dizer assim, mas a família não ajuda. Mas o problema foi antes. Não, o problema está na escola. O aluno está na escola, o professor está na escola. Então, a solução está na escola também. A solução está na escola, não tem outro lugar que está essa solução. E aí a gente tem que discutir. Por exemplo, quando a gente tinha... Lá em 2012, o que a gente fez? A gente criou um projeto de aceleração. Não é bem aceleração, um projeto, porque nós não criamos turmas de aceleração, né? Nós criamos um atendimento. E eu fico pensando assim, naquele momento, o que eu fiz como coordenadora da escola? Por isso que eu acho que assim, o coordenador tem um papel importantíssimo. O que eu fiz como coordenadora? Eu catei os índices, eu peguei as reprovações, eu classifiquei os alunos, todos os que estavam em defasagem, eu vi quantos % eram, a histórico de cada um, por que cada um estava em defasagem, e montei um plano. E fui na Secretaria de Educação, entreguei esse plano e disse, para fazer isso, eu preciso de mais um professor dedicado ao projeto. E aí argumentei e me deram um professor dedicado ao projeto. Veio o professor, 40 horas, a gente fez um trabalho muito, muito interessante. O projeto chamava Mais Adolfina, durou 3 anos. Depois dos 3 anos, o que a gente pôde fazer na escola? Eu pude devolver esse professor, dizer assim para a Secretaria de Educação, não preciso mais desse professor dedicado. Por quê? Porque nós, dentro da Adolfina, já entendemos como funciona isso, e nós mesmos, com os professores de recuperação, com o laboratório de aprendizagem, vamos impedir a defasagem. Aí, um dia eu fui apresentar isso, foi uma coisa que me chocou muito, assim, eu fui apresentar isso numa reunião, e apresentei o projeto, mostrei como eu busquei os índices, o que eu fiz, como é que é. Quando eu terminei, uma pessoa olhou para mim, mas se eu tivesse um professor 40 horas, eu também conseguia.
Sabe? É só ir, é só ir Aí buscar, né? eu fico pensando, mas se tu não for atrás com Exato. uma proposta real, verdadeira, séria, porque não adianta só chegar ali assim, eu quero um professor a mais para quê? Para Uhum. quê? Né? Então, não vão dar. E eu, considerando, pensando no ponto de vista do contribuinte, do dinheiro público e tudo mais, acho que não tem que dar mesmo. Se não tem proposta, não tem que dar. Mas se Claro. tem proposta, né, como a gente tinha, mas aí quando tu conta essa história, as pessoas não olharam para mim e disseram, puxa vida, por que tu foi perceber esses alunos que estavam impercebíveis, né? Então tem muito aluno que passa pela escola esperando o dia de ir embora, o dia que vai evadir, porque ninguém está olhando para ele. Então o que a gente fez na escola? A gente olhou para esses alunos. Aí as pessoas ouvem meu relato e dizem assim, mas se tivesse o professor eu também fazia. Sim. Então, é isso que Precisa ter atitude, né? E aí, deixa eu só te perguntar, aproveitando essa deixa, porque tu estudaste, tu foi, né, para tu fazer a proposta. Então, qual é o papel da formação continuada qual é a importância da formação continuada para o trabalho do professor, do coordenador de escola? Se puder falar um pouquinho para a gente. eu acho que a formação continuada é essencial. Eu acho que todos os momentos de reunião têm que ser momentos de formação. E também eu considero que a nossa assembleia é um momento de formação. Eu conto ela como formação. Por quê? Porque é o momento em que os professores se colocam num lugar de autor, né? Daquele que pode dizer alguma coisa, que pode dar uma sugestão, que pode transformar. Por isso que eu sempre digo, tudo vem da ideia da gestão democrática primeiro. Não dá para pegar assim, quantas coisas vocês fazem na Adolfina? Um monte de coisas. A gente faz um monte de coisa na Adolfina. Mas tudo vem. A primeira coisa que a gente fez é a ideia da gestão democrática. A ideia de que as pessoas precisam ter um espaço para participar, para falar, para se colocar como autores. E isso eu trabalho muito com os professores. Nós somos autores de um projeto. Nós, professores. Eu digo, vocês têm que escrever, vocês têm que publicar, vocês têm que mostrar o que vocês estão fazendo. Então, todo momento de formação é de formação continuada. Nós não temos muita reunião na Adolfina de recado, por exemplo. Porque recado a gente escreve, já está na hora da gente usar o tempo, porque nós temos um tempo muito pequeno de formação continuada. Eu acho um tempo quase zero, né? Porque é uma reunião por mês, mesmo que ela tenha 8 horas, não tem como ter todos os professores ao mesmo tempo. Tem os professores que têm 20 horas, outros têm 40 horas, né? Então a gente tem um grupo que oscila de um turno para o outro, e ali a gente tem que fazer essa formação. Então é muito importante ter espaço de conversa com os professores em outros momentos, né? Com o coordenador, individuais, em grupos pequenos, virtuais também, né? Nós já temos há muito tempo grupo de estudo online. Né? Nós temos desde 2016 o Google Education, Ótimo. né? Onde a gente se reúne e conversa e troca informações. Não, eu acho que a informação é primordial. Até, Joyce, não sei se tu chegaste a ver na nossa página, por iniciativa, por ideia de uma colega, Tatiane Borba, e o sindicato daí também acolheu e vai organizar junto com ela. A gente vai formar grupos de estudo com professores, com leitura dirigida. Isso, e aí a ideia, inclusive, a gente ainda está construindo junto. Lançamos a ideia e agora vimos que teve interesse, muitas pessoas procuraram a ideia e construindo isso agora ao longo dos tempos, né? E daqui a pouco isso virá uma publicação também, valorizar a produção escrita de todos nós, porque não adianta, o professor tem que estudar sempre, e a gente está vendo agora, né, Joyce, como que a ciência é importante, né? Evitar os achismos, evitar as fake news e vamos para a ciência, vamos para a pesquisa, né? E aí até é interessante a ideia que surgiu da colega que o sindicato abraçou e vamos falar mais sobre isso. Eu vi isso e queria dizer para vocês que falta gestão democrática nesse sistema de estudo aí. A gente pode colocar. Aí, ó, vamos incluir. Pode incluir, eu participo com muito prazer, acho que o pessoal da Adolfina também. Que ótimo, Joyce, também, obrigado. para discutir a gestão democrática, né? Porque eu acho que então, a gente tem que começar do começo, né? Tem que
começar da raiz, não, da base, e a base é a participação das pessoas, né? Não dá para começar de outro lugar, sem ter esse espaço, porque senão é tudo paliativo, se a gente não tem uma base firme, tudo que os projetos são penduricalhos, que a gente vai colocando na escola. E a partir, se a gente tem um projeto como o nosso, que começa da gestão democrática, ele é muito mais firme, né? Não é assim, porque a Joyce vai sair vai se aposentar e vai acabar o projeto, vai acabar as ideias, vai acabar tudo. Algo construído coletivamente, né? Não é da cabeça de uma pessoa, né? Exato. Tem uma pergunta do Luiz Fernando Lousada, ele, ainda sobre a questão de metodologia de ensino, né? Ele pergunta o que fazer se caso a gente tem mais da metade da classe, né? Com deficiência de aprendizado. Tem que mudar a metodologia de ensino, o que fazer? O que a gente faz praticamente dentro da sala, que eu sou professora também, não sou só coordenadora, né? Eu sou professora de língua portuguesa. E o que a gente faz? Porque quando a gente, eu, professora de sala de aula, quando eu detecto isso é uma coisa séria, né? Eu não posso ficar só para mim e tentar só resolver dentro da sala. Eu tenho que passar para as instâncias maiores. Quer dizer, se eles estão com deficiência na aprendizagem, tem um problema nessa escola. E quando eu digo isso, eu não estou querendo culpar de novo as pessoas, né? Eu não quero que as pessoas se coloquem nesse lugar, então ela está dizendo que a culpa é nossa. Não. É responsabilidade nossa. É aquela coisa, é direito do aluno aprender, é direito da criança aprender. E é responsabilidade nossa, professor, gestor, todo mundo que está dentro da escola, executar isso. Então, eu acho que não tem da onde a gente partir que não seja a partir do conhecimento do aluno. Se eles estão com defasagem, eu tenho que ir onde está essa defasagem. Porque senão eu vou estar jogando palavras ao vento, né? E como eu vou fazer isso? Aí tem que se reunir com a sua coordenação, tem que discutir essas coisas, né? E às vezes, o que é que eu estou esperando também, né? Às vezes eu espero demais dos alunos. Espero que eles estejam num nível, eu espero que eles tenham um tipo de habilidade que ninguém nunca ensinou. E aí fica ruim. Por exemplo, dentro do nosso trabalho na Dolfina, nós já percebemos muitas coisas em relação às habilidades que nós esperávamos que os alunos tivessem, mas que eles não têm quando chegam nas séries maiores, né? Do 6º ao 9º. Mas não tem por quê. Então essa é a pergunta. Que habilidade que eu queria que eles tivessem e por que é que eles não têm? Quer dizer, por exemplo, uma coisa simples, né? Nós fizemos vários projetos e num desses projetos em que o aluno tinha que ser mais protagonista, a gente percebeu que os nossos alunos não queriam ser protagonistas e que eles tinham uma dificuldade muito grande de ler para aprender. Né? Quer dizer, eles não liam, a gente ofereceu um texto e o que eles fazem? Eles leem, mas eles só se consideram que entenderam quando o professor explica. Aí nós temos um problema sério. Né? Um problema seríssimo. Por quê? Mas quando a gente constata isso, que os alunos só acham que aprendem quando alguém explica, né? Eu só entendo quando alguém explica. Eu só aprendo quando alguém ensina. Então, os alunos, eles estão sendo criados nesse papel de receptor de alguma coisa que alguém vai dar. Tá, mas se a gente vai trazendo esses alunos... precisarem deles partir uma interpretação de algo, vai ser mais difícil, né? Precisa ter alguém que vá conduzir. Aí eles lá no 7º, 8º ano, as pessoas dizem assim, eles têm deficiência de aprendizagem, porque eles não sabem escrever o que pensam. Sim, mas se eles foram nossos alunos desde os 4 anos, então lá eu considerando uma escola minha que vai até o 9º ano, eles estão no 7º ano, sem saber escrever o que pensam, não adianta a gente ficar dizendo que o problema é a educação pública brasileira, que é uma porcaria. Não, quem está fazendo a educação pública brasileira ali naquela escola? Nós estamos fazendo. Então é nós que temos que achar a solução. E se a gente acha a solução, a gente conta para todo mundo, porque todo mundo quer essa solução. Né? E é isso que a gente fez, escreveu o projeto, está falando disso, porque nós achamos algumas soluções na Dolfina, não todas, né? Mas algumas nós encontramos. A gestão democrática, a convivência, o respeito entre os alunos, tudo isso está dentro do nosso projeto, e a gente está contando para todo mundo, falando sobre isso. Né? Então, eu espero que as pessoas que encontrarem outras soluções também falem.
Mas então, não Sim. tem como partir, respondendo o Luiz, né? Não tem como partir de um lugar que o aluno não está. Porque se ele não está naquele lugar, A não é culpa. Roseliane, ela complementa a pergunta do Luiz. Roseliane Goulart, ela complementa, ela diz, né, nessa situação de que mais da metade dos alunos tem deficiência de aprendizagem, e que aí ela diz e que vem transferidos de outras escolas, com inclusões, falta de flexibilização e adaptação curricular, recaindo no professor a maior responsabilidade, acumulando no mesmo ambiente, o que fazer, né? Né, ela coloca assim as questões que muitas vezes são vividas pela gente, né, de ter várias adversidades que tem que tentar superar, né. Então ela pergunta um pouco para ti, enquanto coordenadora, pessoa lúcida que é, o que fazer numa situação dessas, assim. Bom, aí que tem Não sei muitas se tu chegou coisas a ver a aí. pergunta dela ali. Eu vi a pergunta, Roseliane, nessa questão de mais da metade dos alunos com deficiência. Primeiro, a responsabilidade do professor, é isso que eu acho que isso é muito, aonde eu tenho que, porque tem muita resposta para essa pergunta, né? Dá para falar Sim, muito sim, tempo. Mas sim. pensa, o que ela diz no final? Recaindo Na sobre o verdade, professor. é um tema central, né? Digamos assim, é a pergunta de ouro. Quem souber responder, porque são, né? Diz assim, recaindo no professor a maior responsabilidade. Uhum. Aí que eu acho que é o problema. Né? Numa escola, e aí eu não sei, no caso agora, eu sou gestora, sou coordenadora pedagógica, mas já fui professora em outras escolas. Eu acho que os professores têm que fazer esse movimento e tem que dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de que olhem para mim, porque eu também sei de muito coordenador pedagógico que nunca entra, que nunca tem um caminho Então tem para que ter uma apontar. proatividade assim, do professor, né, de solicitar, mas também da equipe diretiva, da coordenação, ter essa abertura, né? Porque não, enquanto tiver na minha escola um professor que se sente sozinho, aí não está certo. O professor não pode se sentir sozinho na sala de aula. Existem dois lados para isso, né? Existe o lado do professor que daí toma para ele essa responsabilidade. Os alunos entraram com defasagem na minha sala. Não é culpa minha, mas também não é culpa dos alunos. Né? Não é só responsabilidade minha, é responsabilidade de toda a escola. E aí vem esse conceito que a gente trabalha muito na Adolfina. O aluno, ele é da Adolfina, ele não é da professora Joyce. Mesmo no terceiro ano eu seja a professora da turma. Ele não é meu aluno, ele é aluno da escola. E às vezes, quando a gente discute isso, os professores meio que também tem esse lado do professor que acha que tem muito essa coisa de mãezinha, assim, né? É minha turma, é meu aluno, é meu. E daí os coordenadores também não conseguem entrar, porque é meu jeito de dar aula, meu aluno, meu professor. Então, essa desconstrução disso de uma maneira saudável, lógico, né? Não pode ser de uma maneira agressiva, porque aí tu não desconstrói nada, tu só achata as pessoas. Gera Mas, assim, conflito, né? essa desconstrução dessa ideia de que o aluno, ele é da escola. Quando ele chega no quarto ano, se ele tem... Vou dar o exemplo da Delfina, né? Que é onde a gente está trabalhando. Se um aluno chega no quarto ano com defasagem de aprendizagem, todo mundo sabe. Ele não é uma surpresa para a professora. Por quê? Porque ele tem uma ficha desde o início da vida escolar dele, lá dentro da escola, onde está escrito tudo o que ele passou, que atendimentos ele teve, o que ele fez, por que ele não evoluiu junto com os outros. Que coisas aconteceram. Né? E, então, é responsabilidade daquele professor daquele quarto ano dar conta do que dá-lhe, mas é a minha responsabilidade como coordenadora articular os atendimentos, articular coisas junto com o laboratório de aprendizagem, junto com com as famílias, com outras ações, para que esse aluno evolua. É responsabilidade, não dá para ser, né? A responsabilidade do professor sozinho. Eu acho que acontece muito isso. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem na educação pública. A gente coloca o professor na sala de aula e ele tem que dar conta. Se vira. Né? Não se vira. Não se vira, porque não dá pra fazer mágica numa situação dessa, com um aluno com defasagem. Mas, assim, na Adolfina, não é que isso não existe mais.
Existe aluno com defasagem, existe aluno que vem de outras escolas sem saber ler no 6º ano, existe tudo que existe em qualquer outra escola. Mas a gente tem um processo, eu acho que mais orgânico, de relação entre as turmas, entre os professores, em que os professores compreenderam já que eles são uma pessoa na engrenagem da escola que vai fazer essa criança avançar. E é responsabilidade de todos. Não só. Por exemplo, ao final de cada ano, a gente tem um conselho coletivo, que eu acho que é uma das coisas mais lindas, né? Nós temos muitas coisas lindas na Dolfina, mas o conselho coletivo até o 5º ano, porque o conselho do 6º ao 9º sempre é coletivo, né? Sempre tem todo mundo. E às vezes o conselho até o 5º ano é muito restrito à professora, né? Da turma, é coordenadora e mais uma outra pessoa ali. Então tem nesse conselho, e os alunos que são considerados reprovados pelas professoras, ou os alunos que têm muita dificuldade, ao final do ano, eles são colocados no que nós chamamos de conselho coletivo. Uhum. E aí todos os professores, até o 5º ano, todos, o do 2º, do 1º, do 3º, todo mundo se reúne e discute essa situação, esse caso desse aluno. E ali a gente vai achar uma solução. Quer dizer, o que é melhor para esse aluno nesse momento? Ser aprovado? Ser reprovado? Se ele for aprovado com essa defasagem, quem vai atender ele no ano que vem? O que a gente vai fazer? O que a gente já fez? Isso a gente discute. Então, os alunos, eles são de todo mundo. Aí, daí a gente tem coisas lindas, né, nesse conselho, como, por exemplo, quando a gente projeta, né, nós temos projeta a foto do aluno, aí o professor que teve o texto que ele escreveu, o último texto que ele escreveu, aí o professor que teve ele lá na educação infantil, ele dá uma contribuição. Nossa, mas na educação infantil, ele era assim, 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 assim. Eu vejo que, olha o quanto em relação a isso ele evoluiu. Porque todo mundo evolui, é isso que está o problema. Só que as pessoas têm um ritmo próprio. Né? Não é a maior parte das pessoas que evolui no ritmo do sistema seriado que a gente tem. Muitos evoluem num ritmo que é muito considerado muito lento. Aí o que a gente faz? A gente vai reprovando o aluno, porque o ritmo dele é lento, e aí vai acumulando essas coisas todas, né? Muito aluno com idades diferentes na turma, o índice de reprovação alto, uma autoestima baixíssima desse aluno, um professor cansado, que não sabe o que fazer com aqueles alunos também, né? Porque quando a gente finaliza a nossa discussão na aprovação-reprovação, a gente reprova, bota ele para o ano de novo e acha, e não faz mais nada, entendeu? Acha que só ele frequentando essa série de novo, um ano inteiro mais, ele vai aprender. Mas isso a gente já entendeu na Dolfina que não é assim. Tem que ter outras coisas, tem que ter outros momentos, outras vivências, eu não sei o que, né? Mas a gente vai criando soluções e tendo ideias para que esse aluno não tenha que reprovar e que a gente consiga compreender como é o processo de evolução dele. Sim. E aí, eu acho que eu respondi essa pergunta, assim, não tem uma resposta. Sim. Total. Não é uma receita de bolo, né, que tu vai dizer, né? Bota 2 ovos, 2 xícaras de farinha, né? É algo que tu vai construindo, na verdade, né? Dentro de cada escola. Eu acho que os professores que não estão contentes, que veem que na sua escola não se entende assim, tem que falar, tem que se colocar, tem que dizer. Né? Tem que dizer, importante é o diálogo, né? É o diálogo entre todos, né? Coordenação, professores, alunos, né? Tem uma pergunta aqui da Tati Guimarães, nossa colega de direção do sindicato, coordenadora também de escola. Ela pede, na verdade, que tu fale um pouco sobre o processo de engajamento dos alunos no querer aprender, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso. E tem uma do Alexandre Lucas, que de repente ele já pode, daí fazem em blocos. Ele pergunta sobre o desafio da gestão democrática numa escola de ensino fundamental que acolhe turmas de educação infantil, né? Eu acho que há uma realidade bastante grande da nossa rede, né? E aí, como os desafios da gestão democrática num cenário destes, né? E, deixa eu ver, aí tem bastante elogio, Joyce. A Joyce também acompanha, né, os comentários, e tem aqui, tanto dos colegas quanto do pessoal de fora, aqui do Mato Grosso, tudo, e aí tem essa prof do Mato Grosso, que é a Rita Natália, pergunta se essas discussões feitas nas assembleias
define o que vai para o PPP da escola, acaba definindo o que vai para o PPP da escola. Então, aí são esses temas ali, ó, bastante coisa, né, Joyce? Depois a gente Isso, retoma qualquer coisa. Eu tô vendo duas aqui, e daí essa última tu depois me fala, que são diferentes, né? Tu também tá querendo Exatamente. Eu tô te falando até para eu não me resposta. esquecer aqui, porque tem bastante comentário aqui que vem chegando. Mas aí a Assim, gente vou já falar tem uma linha. Aham. Fale um pouco sobre o processo de engajamento dos alunos no querer aprender. Isso. Bom, eu acho que aprender é um processo, esse engajamento, ele tem que ser de todo mundo, né? Não adianta a gente ficar ali parado no nosso lugar e dizendo que o aluno não está engajado, né? O adolescente hoje, ainda mais adolescente da periferia, né? De uma família, de uma estrutura que às vezes não dá valor para essa questão do aprender, que não compreende, eu acho que nós, professores, e a escola como um todo, tem que repensar um pouquinho o que quer que esse aluno aprenda. Eu sei que nós estamos agora meio que bombardeados com a BNCC, né, que é um outro tema, que meio que parece que, de novo, colocou a gente num caminho, assim, meio assustador, porque tem que fazer tudo aquilo e, não sei, né, mas BNCC não é o nosso ponto agora. Mas, assim... A gente pode marcar uma outra conversa para falar só da BNCC, de repente. Mas como é que o aluno vai engajar para aprender? É uma coisa tão difícil, né? Eu acho que a gente tem que criar uma escola primeiro, com um clima que seja do aprender, né? Na Adolfina a gente tem a iniciação científica, né? Tem um projeto muito legal de iniciação científica. Acho que talvez sobre iniciação científica valeria a pena marcar uma outra live para conversar só sobre o ponto da iniciação científica, né? Se vocês acharem relevante. Com certeza. A gente criou na escola uma ideia de que a escola é um lugar de aprender. Como que a gente fez isso? Aí foram várias ações. E eu acho que cada escola tem que começar a se construir, né? Como é que se constrói a escola como um lugar de conhecimento? Uma escola como um lugar que se vai para aprender, né? É difícil. Eu não sei se eu não tenho uma resposta para dar, assim, mas eu sei que isso tem que ser construído, que dentro desse processo de engajamento para o aprender, ele tem que vir também da escola, né? Trazer, buscar um pouco disso. Eu também entendo que não, o que eu estou dizendo não significa que o professor tem que virar um animador de auditório, né? Um professor de cursinho que quer enfiar na cabeça. Não é isso. É uma ideia de aprender simples. Uma coisa que perpassa a escola, que a escola é lugar de aprender. E aí, os alunos vão se colocando nesse lugar de aprender, né? Quando as propostas são boas, quando as atividades são relevantes, quando eles têm reconhecimento por aquilo, quando eles podem ser autores de propostas, de projetos, protagonistas de ações, eles vão se colocando como um lugar de aprender, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um grupo de alunos, tem uma quantidade de alunos que não está achando que é importante aprender e que não vai achar, que vai passar pela escola dando o mínimo, talvez. Mas a gente não vai desistir deles. Às vezes a gente consegue resgatar um aluno para aprender lá no final do nono ano. Então a gente espera, nossa, ele vai para o ensino médio, quem sabe com essa ideia agora, né? Sabendo que tem muito a ver com o engajamento do aluno, com a questão da autoestima dele, né? E a gente tem que olhar para isso também. Ao mesmo tempo que isso não é uma desculpa. Não é que a escola não pode ser exigente. Eu acho que a Adolfina é uma escola que exige, e eu acho que a gente tinha que exigir mais ainda. Exigir excelência dos alunos não tem nada a ver com o fato de eles não estarem engajados, não gostarem da escola, não. Quando tu exige que eles façam as coisas bem feitas, que eles desenvolvam bem, essa exigência não vai fazer eles não gostarem da escola. A questão é como que tu coloca essa exigência, né? Porque tu não pode construir a escola como um local que se aprende se tu é desleixado com isso. Quer dizer, dá qualquer trabalho e eles te entregam qualquer coisa e tudo bem, a gente faz de conta que ensina, vocês fazem de conta que aprende, né? Essa fala antiga. Não é isso que eu estou falando. Não podemos pensar nesse lado assim.
Porque é difícil... Pode falar. Não, eu ia dizer, a conversa que eu tive na semana passada com o professor Nova, e ele tem uma fala nesse sentido, né, de que ele propõe, né, outras formatações de escola, né, no sentido de educar pela pesquisa e tudo mais, mas o princípio principal, a construção do conhecimento. E aí ele te fala isso, dentro de um rigor, dentro de uma disciplina científica, né, como estudo, né, então acho que é interessante isso, porque senão se nós relativizarmos o conhecimento, né, que não é o caso do que tu apresentaste aqui, nem o que o professor Nova defende, né, e passa a ser daí um problema sério, né, tipo, mesmo tu cria o engajamento, mas com o objetivo da construção de um conhecimento, né, dentro de uma disciplina, de um rigor científico, né, ou seja, né, como quiser chamar, né. É isso, essas coisas não podem ser... A gente, não é verdade que os alunos não gostam de aprender. Exato. É que está sabendo perguntar, isso a gente não está sabendo engajar também, né? Não é que eles não gostam. E aí o outro que pergunta, o Xande Lucas, qual o desafio da gestão democrática na escola fundamental que acolhe turmas de educação infantil? Olha, a nossa escola acolhe turmas de educação infantil, então Sim. nossa escola tem de 4 anos ao 9º ano, e as assembleias de turma e a gestão acontece com esses alunos também. E os alunos pequenos, eles são bem proativos, eles falam bastante, eles argumentam muito, e quando é dado o espaço para eles. Então, assim, como é que funciona? Eles têm um caderno em que, e um representante de turma, 2 representantes, e no dia, no horário da assembleia, a escola para, né, por exemplo, segunda-feira, no primeiro horário. E aí todo mundo faz a assembleia ao mesmo tempo. Os professores dos alunos maiores saem da sala, até eles terminarem a assembleia, porque a assembleia é do aluno, é o lugar dele, não é do professor dar pitaco. Aí, mas os alunos menores, eles precisam da orientação do professor. Então, a gente tenta trabalhar com os professores para que eles também respeitem essa fala do aluno. Porque senão ele dá uma ideia e essa ideia não vai adiante porque a professora diz, mas isso aí não pode, isso aí não dá, isso o governo não deixa, isso não sei o quê, isso não sei o quê. Né? Não é assim. Então, os alunos escrevem no caderninho tudo aquilo que eles falaram. Aí, o grupo de gestão, que é o grupo de gestão democrática, professores e funcionários, pega esses cadernos, anota todas essas demandas, agrega as demandas também, as iguais, né? E entrega para a direção. Aí a direção lê essas demandas e vê o que pode acontecer rapidamente, né? Como um conserto, o que tem que ser devolvido para os alunos. Aí tem uma reunião com os representantes. Tudo é devolvido, tudo que surge no caderno, tudo que surge... Tu consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Tudo que surge é devolvido de alguma forma, é feito esse feedback, esse retorno, é isso? Aí tem uma reunião com os representantes, um ou 2 dias antes da próxima assembleia. Aí a direção e o grupo de gestão que estiver na reunião devolve para cada turma aquilo que eles discutiram. Então, e coloca para o resto dos representantes, que se quiserem também levar para discutir nas suas turmas, né? Aquela turma levantou tal questão, o que vocês acham? E aí a gente orienta. Se é a turma levantou que quer um brinquedo novo para o pátio. Então, como demanda muito dinheiro, a gente diz assim, essa demanda vai ir para a conferência, vocês vão ter que colocar na conferência no final do ano para a gente direcionar dinheiro para isso. As coisas que são sem dinheiro, a gente vai pensando com os alunos. Aí volta para a sala de aula, os representantes retornam. Quando os alunos são pequenos, 4, 5 anos, na reunião de representantes, eles anotam no caderno essas respostas, né? Que foram faladas. E então algum outro representante que já escreve de uma outra turma, porque a reunião é até o 5º ano, né? Até o 9º ano, quer dizer, todos os representantes, eles se agrupam e se ajudam, né? E os alunos maiores escrevem no caderno para os alunos menores levarem para o professor poder ler depois na sala. Então, funciona muito bem a ideia da gestão democrática, mesmo em turmas com educação infantil, né? E a terceira
pergunta era qual? Aí era da Rita, que é do Mato Grosso. A Rita, ela pergunta agora eu anotei aqui, que é sobre o PPP, né? Se o que é decidido, se de alguma forma vai para o PPP, eu posso ver aqui. Mas é algo nesse sentido, eu não anotei a pergunta aqui. Todas essas discussões acabam definindo o que vai para o PPP da escola, da Rita Natália Batista da Silva. O que vai para o PPP da escola? A gente faz gestão democrática. Isso está no PPP da escola, né? Cada decisão, eu não sei, depende do que é decidido, né, na Assembleia, do que é discutido na verdade, pode ser uma demanda para o PPP, é isso? Tipo assim, eu acho que precisa mudar tal coisa no PPP. E aí se discute, pode. É nesse sentido, vamos dizer assim. Sim, é nesse sentido. Mas o nosso PPP está dizendo que a gente tem gestão democrática e como funciona a gestão democrática. Digamos que essa é uma cláusula pétrea, essa não muda, que nem tem na Constituição, tem as cláusulas, tudo na Constituição pode mudar, menos as cláusulas pétreas. Essa é, no caso, que eu acho que o motor da escola é justamente a gestão democrática, né? Mas, assim, o PPP, ele é complicado um pouco falar de PPP assim, porque ele tem que ser o coração da escola, mas ele tem muito penduricalho que a gente tem que completar, né? Que é da estrutura do PPP que foi definido para ser assim. Então, às vezes as escolas têm dificuldade de dizer quem são realmente dentro desse modelo de PPP que está colocado, né? Então, nós temos o nosso documento do Aprender e Compartilhar, que diz muito do que a gente pensa, e a gente tenta colocar isso, transcrever isso para o PPP. Mas nas assembleias, por exemplo, os professores podem levantar questões, é isso que eu digo, ele é totalmente aberta. Dependendo da discussão, ela pode ser levantada para ir para o PPP, ou não, né? Mas professores podem dizer isso. Por exemplo, a gente tem um projeto muito, muito interessante, que é o Fora da Caixa, que é um projeto lindo, e que eu tenho muita clareza nele, e eu acho que também, junto com a iniciação científica e a gestão democrática, o Fora da Caixa é outra base de sustentação da nossa proposta, né? Que é um projeto. Mas, às vezes, os anos estão se passando, a gente vai fazendo o projeto tantas vezes, então não tem porquê os professores não poderem, numa assembleia, dizer, a gente quer falar desse projeto que nós não estamos achando que tá bom, né? E a gente tem que rever ele, porque, às vezes, a gente vai só repetindo também o que fez no ano anterior. Então, mesmo que esse projeto tenha se originado da gente, para os professores agirem, não significa que eles não possam a qualquer momento levantar. Só que daí tem essa questão assim. Quando eu coloco uma coisa na assembleia e eu tenho convicção daquilo, eu tenho que convencer os meus colegas de que a minha ideia é, né, que eles têm que votar comigo, eu diria, né? Sim. Daí tem que ter pela argumentação, né? Tu tem que desenvolver a tua justificativa. Às vezes os gestores têm medo dessas assembleias, porque os professores não vão querer fazer nada. É ridículo, né? E qual é o professor que não vai querer o sucesso na sua escola? É a mesma coisa quando a gente diz que o aluno não quer aprender. Não é verdade. Né? A gente é que ainda não conseguiu enxergar o que eles querem, como eles querem, por que eles querem. E a gente quer enfiar neles uma maneira, né, que a gente acha que é o melhor. E não. Só que isso demora para construir, assim, né? A gente está desde 2012 nessa discussão e ainda não está fechada. A gente tem um monte de problema ainda para resolver. É um amadurecimento de todas as partes, né? Na verdade, do próprio modelo que tu vai ajustando e vai... Exatamente. O Marco Souza, ele perguntou se tu tem alguma indicação de referencial teórico sobre essas questões, sobre o que a gente conversou. Olha, a gente lê muito Paulo Freire, né? Eu acho que o que ele fala tem muita propriedade naquilo que a gente precisa fazer. Inclusive, a tua foto acho que foi no ABC, né? No jornal ABC. Apareceu com o Paulo Freire. Segurando na mão o Paulo Freire para toda, não só Novo Hamburgo, né? Toda a região ver. Muito bom. A gente tem esse livro aqui, ó, que eu ganhei, eu conheci esse ano, mas ele tem na Pedagogia da Avaliação e Paulo Freire, Incluir para Transformar. Muito interessante. E ele tem, assim, uma publicação aberta da Fundação Roberto Marinho. Né? É uma publicação do exterior que foi traduzida para cá. Eu posso depois botar
as referências. O link aqui, eu vou dar uma procurada ótimo. depois. Ótimo, eu posso, a gente publica. Posso colocar esse link. Tem assim, e não tem um livro que diga como você tem que fazer gestão democrática do jeito que a gente faz lá na Adolfina. Eu acho que a gente teria que escrever esse livro, né? Sim. Mas a gente lê muito Paulo Freire e lê as pessoas que falam lê o Antônio Novo, né, da formação de professores, o Pedro Demo, sobre a iniciação científica. Eu acho que a gente tem que ler essas pessoas que falam dessa avaliação para transformar também. Eu acho que também é um ponto. Como é que a gente avalia, né? Não sei se eu consigo responder. Não, acho que é um caminho, na verdade, porque todas são construções, né? Uma coisa vai levando a outra, mas é um início. O Paulo Freire, Nova, formação de professores, Pedro Demo sobre a iniciação científica, né? Acho que forma um primeiro caminho, né, para quem quer começar a ler mais sobre esses temas, né? E aí a gente vai se aprofundando. Joyce, eu acho que... Só deixa eu mostrar mais um livro aqui. Isso, não, fica à vontade. Livro aqui. Para a gente não esgotar todos os assuntos de uma vez e poder ter outras conversas, né? Educar sem reprovar. Qual é o autor? Márcia Aparecida Giacomini, é da editora Cortez. É uma pesquisa de doutorado, uma tese de doutorado, em que ela pesquisa algumas escolas e o que as pessoas pensam sobre reprovação, os alunos, os pais, os professores. Eu usei num pós que eu fiz de coordenação pedagógica. É muito, muito interessante esse livro. E muito do que eu penso, assim, sobre a reprovação poderia tá aqui nesse livro, assim, foi do que desses pensamentos, assim, dela, né? E, Joyce, eu quero te agradecer, a gente já está 1h05, e uma conversa que poderia ir para mais tempo, porque tem mais assuntos, tu mesmo, a gente já elencou o BNCC, iniciação científica, aprofundar mais sobre gestão democrática, né, falar sobre a importância da escola pública, né, que foi muito bom que tu levou esse tema para as emissoras do centro do país, onde tu foi entrevistada, tu sempre sou professora de escola pública e eu defendo a escola pública. Então, pautar isso aí, né, isso foi fantástico para a gente que vive, trabalha nisso e milita, né? Todos nós trabalhamos na escola, mas não é um simples trabalho, né? É o nosso objetivo de vida construir uma escola pública de qualidade, né? E é muito bom levar essa discussão em tempos tão obscuros que a gente não sabe o futuro dos serviços públicos, né? De uma forma geral, e que a escola se enquadra, né? Essa pandemia talvez leve as pessoas a pensar um pouco na importância do SUS, da educação pública, da pesquisa, da universidade pública, né? Mas, assim, Joyce, eu queria te agradecer muito a disponibilidade de conversar com a gente. Então, é o convite feito para uma próxima, para a gente seguir fazendo. O convite também para ajudar a gente a construir esses grupos de trabalho que né, a gente publicou ontem, né, que ainda está em construção, com certeza, da mesma forma como a gente vai na discussão construindo a gestão, por exemplo, numa escola, o nosso projeto também aí, que o sindicato está propondo, vai sendo lapidado e construído, né, e teu canal no YouTube, né, tu tem um canal no YouTube, Joyce Lamb. Isso, Joyce Lamb no YouTube. Tem um blog também, tem um canal no Telegram, eu ataquei em todas as frentes. Né? Tem que ser. E eu acho que agora, nessa época, as pessoas estão mais conectadas, e aí é importante aproveitar essas ferramentas, né? Isso, tem a minha página no Face agora, uma página, né? Uma página, Joyce Lamb. Isso, lá eu estou colocando todas as coisas, todo o meu nome, né? Eu pensei assim, para todo mundo encontrar, né? Sim, fácil. Eu mandei para ti no chat, porque eu não consigo colocar ali mas eu mandei o link do livro. Deixa eu ver aqui. Ali, tá, já encontrei aqui. Do livro que eu falei, desse aqui, da Pedagogia e Avaliação. Ele tem online, daí as pessoas já podem pegar. Eu queria que tu me dissesse quantas pessoas estavam nos ouvindo, eu não enxergo isso também. Assim, foi oscilando um pouco. A gente chegou a 150 uma hora. Nossa, que legal. E ficou nessa média entre 100 e 120, 150, tu não viu? Mais ou menos por aí. E
ou seja, ficou uma média, a gente teve um público cativo durante toda a conversa, e a conversa vai ficar disponibilizada no Face, eu vou também depois colocar ela no YouTube do sindicato, Ah, e, que legal. e aí talvez no Instagram eu vou vou ver como faz para colocar, mas eu vou deixar a nossa conversa disponibilizada e agradecer então mais uma vez, agradecer todas as pessoas que assistiram, comentaram. Olha, tem muitos comentários, Joyce, depois também a gente pode, talvez alguma pergunta ficou perdida, né? Mas pedir desculpas para quem eu não fiz a pergunta e agradecer aqui muitos elogios pelo teu trabalho, pela tua trajetória e, e é isso aí. Vamos fazer sempre o debate, a construção, sempre visando uma escola melhor para todos nós e visando um país melhor Eu a acho partir que do nosso trabalho. queria agradecer, né? Fazer uma palavrinha final, agradecer Isso. o convite, gostei bastante de falar. Convido vocês, então, a todos a irem, me encontrarem aí nas redes sociais, que eu vou continuar falando sobre isso que a gente faz e sobre isso que eu penso. A nossa discussão agora no canal é sobre a reprovação. Nós vamos falar um pouco mais, eu vou fazer mais vídeos sobre isso. E eu acho que valia a pena, até que eu vi que alguém colocou que está esperando a live sobre a iniciação científica. E eu acho que vale a pena falar sobre isso, que é uma coisa importantíssima e que faz a escola ter essa ideia de lugar de construção de conhecimento, né? Quando tem essa questão da iniciação científica. Né? Vamos Agradecer a acertar, todo vamos mundo. ver a data e já divulgar Vamos isso fazer. aí. Agradecer o pessoal que ficou aí ouvindo tudo, o pessoal mandar um beijão pro pessoal da Dofina, que eu vi que ficou até o final, que a gente fica com saudade. Né? E então é isso, né? Quando precisarem, quando quiserem, a gente está aí para conversar. Muito obrigado mais uma vez, obrigado para quem assistiu e até uma próxima, vai ser breve, né, Joyce? Conversar Espero que aí. sim. Tchau, gente. Tchau, um abraço, boa noite, fiquem em casa, se Boa noite. cuidem Isso e mesmo, fiquem em casa. vamos conversando por aqui. Um abração para todos, boa noite, tchau. Boa noite.